A primeira vez que o nome de Amélia Lins foi pronunciado em voz alta no átrio da Lins & Valdemar, a empresa que o seu marido fundara, foi durante o seu próprio funeral. Antes disso, durante 42 anos, ela fora uma presença silenciosa, uma sombra perfumada que, todas as sextas-feiras, sem exceção, chegava com um arranjo de flores frescas para a mesa da recepção. Era a Dona Amélia, a esposa do Dr. Reitor, uma figura tão constante e tão ignorada quanto o relógio de bronze na parede ou o tapete persa desbotado sob os pés de executivos apressados. O nome dela, o seu nome de batismo, Amélia, parecia uma formalidade reservada para documentos e lápides. Naquele dia, contudo, o som das sílabas Amélia ecoou pelo mármore polido com a estranha solenidade de uma revelação. O pastor, um homem de voz grave e gestos comedidos, postado diante de um caixão de mogno coberto por um mar de lírios brancos, ironicamente não escolhidos por ela, falou sobre a sua dedicação, a sua fé, o seu papel como pilar da família, mas foi a menção do seu nome completo, Amélia Bastos Lins, que provocou uma corrente de ar invisível na sala apinhada. Tiago, o neto mais velho, sentiu-o como um pequeno choque elétrico. Aos 26 anos, com uma barba por fazer que lhe dava um ar mais sério do que realmente era, ele sempre conhecera a avó como Vó Amélia, uma figura de cheiro a canela e alfazema, de mãos que, apesar da idade, eram firmes a segurar uma xícara de chá ou a podar as roseiras do seu jardim meticulosamente cuidado. Vê-la reduzida a um nome pronunciado por um estranho, num espaço que ela assombrava em silêncio, pareceu-lhe profundamente errado. O seu olhar varreu o local. O seu pai, Ricardo, o CEO que herdara o trono de Heitor, mantinha uma postura rígida, o rosto uma máscara de dor contida e responsabilidade empresarial. Ao seu lado, a sua mãe, Cecília, chorava discretamente num lenço de seda. A sua tia, Beatriz, a filha mais nova de Amélia, tinha os olhos vermelhos e inchados, a sua dor mais visível, mais crua. E depois havia Valdemar, o sócio de Heitor desde o primeiro dia, um homem corpulento, de cabelo branco penteado para trás e um ar de patriarca satisfeito. Ele parecia genuinamente triste, mas por baixo da sua expressão compungida, Tiago detetou uma nota de alívio, como se a última ligação viva a uma era passada tivesse sido finalmente cortada, deixando o campo livre. Mas foi o olhar de Lúcia, a recepcionista, que capturou a atenção de Tiago. Lúcia estava na empresa há apenas 5 anos, uma jovem de 20 e poucos anos, sempre eficiente e com um sorriso profissional. Naquele momento, encostada a uma coluna distante, ela não chorava como a sua tia Beatriz. As suas lágrimas eram silenciosas, pesadas, caindo sem soluços, como se ela tivesse perdido algo que os outros na sala nem sabiam que existia. Era Lúcia quem recebia as flores todas as sextas-feiras. Era ela quem ouvia o "Bom dia, minha querida", de Amélia, quem a ajudava a escolher o melhor ângulo para o vaso, quem lhe oferecia um copo de água. Para os outros, Amélia era um fantasma. Para Lúcia, ela era uma pessoa. Tiago observou a interação silenciosa entre a dor da sua família, a formalidade dos associados e a tristeza genuína e isolada da recepcionista. E a pergunta começou a formar-se na sua mente. Uma semente de curiosidade plantada no solo fértil do luto. Por que as flores? Não era uma pergunta sobre o gesto em si. Era uma pergunta sobre a persistência. 42 anos. Mais de 2.000 sextas-feiras. Uma vida inteira de dedicação a um detalhe anônimo. Que tipo de força, que tipo de propósito impulsiona um ser humano a manter um ritual tão longo e tão invisível? Enquanto o pastor continuava a sua eulogia, tecendo uma narrativa de domesticidade e apoio silencioso, a mente de Tiago vagueava por memórias da avó. Lembrou-se dela sentada à sua secretária de jacarandá, não a costurar ou a escrever cartas sociais, mas a ler. Lia de tudo. Biografias de líderes mundiais, tratados de economia, livros sobre estratégia militar. Quando ele lhe perguntara uma vez, na sua inocência de adolescente, por que lia livros de homem, ela sorrira, um brilho enigmático nos seus olhos cinzentos. O conhecimento não tem gênero, Tiago, dissera ela, a voz suave, mas firme. A sabedoria é uma ferramenta, e uma mulher prudente mantém a sua caixa de ferramentas sempre bem abastecida.
Na altura, ele não compreendera. Agora, no silêncio daquele átrio, a frase regressava com um peso novo. As flores, os livros, o silêncio. Eram peças de um puzzle que ele nunca sequer soubera que existia. Olhou novamente para o caixão. O que estava ali dentro não era apenas a avó Amélia, a fornecedora de bolos e de abraços quentes. Ali jazia Amélia Bastos Lins, uma mulher que lera sobre estratégia e que durante mais de 4 décadas executara um plano de uma paciência e subtileza quase inconcebíveis. A cerimônia era sobre o fim da sua vida, mas Tiago sentiu, com uma certeza arrepiante, que era também o início de algo. O nome dela fora pronunciado. A primeira peça de um dominó cuidadosamente arranjado acabara de cair. E ele, sem o saber, estava prestes a tornar-se o principal jogador no jogo que a sua avó deixara para trás. A sua caixa de ferramentas estava ali, à espera de ser aberta. Após a cerimônia, o regresso à casa dos avós foi um exercício de melancolia organizada. A casa, normalmente um refúgio de ordem e calma, parecia agora um museu de uma vida terminada. Cada objeto, os bibelôs de porcelana, as fotografias a preto e branco nas paredes, o cheiro persistente a cera de abelha e lavanda, contava uma história que de repente parecia incompleta. A família dispersou-se pelos cômodos, cada um procurando conforto na sua própria bolha de dor. Ricardo, o seu pai, imediatamente fez uma chamada de negócios no escritório do avô, a sua voz baixa e autoritária já a reafirmar o controlo, a traduzir o luto em ação. A sua mãe e a tia Beatriz encarregaram-se da cozinha, recebendo as travessas de comida trazidas por amigos e vizinhos, um ritual de solidariedade que mantinha as mãos e as mentes ocupadas. Tiago, no entanto, sentia-se um estranho. Aquele lugar, que sempre fora sinônimo de conforto, agora parecia-lhe um enigma. Ele subiu as escadas e dirigiu-se ao quarto da avó. Estava imaculado. A cama feita com uma colcha de retalhos que ela própria cosera, as suas roupas cuidadosamente guardadas no armário. Sobre a mesa de cabeceira, um livro. Não era um romance nem um livro de orações. A capa era de um azul sóbrio. O título em letras douradas. Pense e enriqueça, de Napoleon Hill. Estava gasto, com anotações a lápis nas margens e pequenos pedaços de papel a marcar certas páginas. Tiago franziu o sobrolho. Era o mesmo livro que vira na estante dela anos antes. Pegou nele. Estava aberto num capítulo intitulado O Poder da Mente Mestra. Uma frase sublinhada saltou-lhe à vista. Nenhum indivíduo pode ter grande poder sem se valer da mente mestra. Ao lado, uma anotação com a caligrafia elegante da avó. Alianças não precisam de ser barulhentas para serem eficazes. Por vezes, a aliança mais forte é aquela que o adversário não consegue ver. Adversário? Que adversário teria a sua avó? Uma mulher que passava os dias entre o seu jardim e a sua cozinha? A ideia era absurda. E, no entanto, a precisão da frase, o seu tom estratégico, não condizia com a imagem da avó dócil que todos pintavam. Desceu as escadas, o livro na mão, a mente a fervilhar. Encontrou Lúcia, a recepcionista, na cozinha, a ajudar a tia Beatriz a lavar a louça. A sua presença ali em casa era inesperada, mas, de alguma forma, correta. Ela parecia mais à vontade ali do que muitos dos parentes distantes que enchiam a sala de estar. Lúcia, começou Tiago hesitante. Posso fazer-te uma pergunta? Ela virou-se, secando as mãos num pano. Os seus olhos ainda estavam tristes, mas continham uma centelha de inteligência viva. Claro, Tiago. As flores... A minha avó, ela alguma vez falou sobre por que as trazia? Lúcia olhou para a tia Beatriz, que deu um aceno de consentimento, e depois de volta para Tiago. Ela pensou por um momento, escolhendo as palavras. Ela nunca disse, eu trago as flores por esta razão, mas ela falava. Ela era uma grande observadora. Chegava sempre por volta das 9:30. Enquanto eu arranjava um vaso ou lhe oferecia um café, ela olhava para o movimento. Via quem chegava atrasado, quem parecia estressado, quem entrava na sala do Dr. Valdemar com um ar preocupado e saía com um ar derrotado. E ela fazia perguntas, não perguntas diretas. Eram perguntas como: a Lins em Valdemar tem investido em tecnologia nova ultimamente, querida? Os computadores parecem um pouco lentos. Ou o Projeto do Sul, aquele grande, parece estar a dar dores de cabeça a muita gente, não é? O Dr. Ricardo tem andado com uns ombros muito tensos. Tiago sentiu um arrepio. A sua avó não estava apenas a deixar flores. Ela estava a fazer reconhecimento. A recepção não era um altar para as suas oferendas florais. Era o seu posto de observação. E ela alguma vez mencionou o meu avô?
Ou Valdemar? Perguntou Tiago, a voz mais baixa. Lúcia hesitou. Ela tinha um respeito imenso pelo seu avô, mas dizia coisas súbitas. Uma vez, quando a empresa ganhou um grande prêmio de inovação, o seu pai e o Dr. Valdemar deram uma entrevista a uma revista de negócios. A foto deles estava na recepção. A sua avó olhou para a foto por um longo tempo e disse-me, muito baixinho, Heitor sempre foi o rosto e a voz, mas uma casa precisa de alicerces, não é, Lúcia? E os alicerces nunca aparecem nas fotografias. A imagem era tão poderosa, tão clara, que Tiago quase conseguia ouvir a voz da avó a dizê-la. Os alicerces, a mente mestra, as alianças silenciosas. As peças estavam a começar a encaixar-se, formando uma imagem que era ao mesmo tempo chocante e magnificente. A sua avó não fora uma sombra, ela fora os alicerces. E durante 42 anos, as flores não foram um gesto de submissão. Foram uma declaração. Uma declaração silenciosa de presença, de propriedade, de vigilância. Cada ramo de rosas, cada jarro de tulipas, cada arranjo de gérberas era uma forma de dizer: eu ainda estou aqui, eu construí isto convosco. E eu estou a ver, naquela noite, muito depois de todos os convidados terem partido e a casa ter mergulhado num silêncio pesado, Tiago sentou-se na secretária de jacarandá da avó, o livro de Napoleon Hill aberto à sua frente. Ele sentia-se como um arqueólogo que acabara de descobrir a entrada para uma tumba esquecida. A vida de Amélia Lins não era uma história simples de devoção doméstica. Era uma saga de estratégia, paciência e propósito definido, conduzida nas sombras por uma mulher extraordinária que usara a sua invisibilidade como a sua maior arma. E o seu funeral não fora o fim, fora a ordem para começar. Ele fora o advogado e confidente de Heitor e Amélia por quase 50 anos. O escritório era um santuário de madeira escura, couro e o cheiro de papel antigo. O ar estava carregado de expectativa. Ricardo, como sempre, parecia impaciente, ansioso por resolver as formalidades e voltar aos assuntos prementes da empresa. Beatriz torcia um lenço nas mãos, a sua ansiedade palpável. Tiago estava quieto, observador, o seu cérebro ainda a processar as revelações da última semana. Doutor. Arnaldo limpou a garganta, os seus olhos a passarem por cada um deles por cima dos óculos. Estamos aqui para a leitura do testamento de Amélia Bastos Lins. Devo dizer, em todos os meus anos de prática, que Amélia era uma das mentes mais lúcidas e organizadas que já conheci. O seu testamento é um reflexo disso mesmo. Ele começou a ler o documento. A maior parte era previsível. A casa ficaria para os 2 filhos, Ricardo e Beatriz, em partes iguais. Os seus investimentos pessoais e poupanças seriam divididos entre os filhos e os netos. Eram disposições generosas, mas convencionais. Ricardo já relaxava na sua cadeira, o seu rosto a assumir uma expressão de então era só isto. Foi então que Dr. Arnaldo fez uma pausa e pegou num envelope selado com cera vermelha. No entanto, continuou ele, o seu tom a mudar ligeiramente, há uma adenda. Um conjunto de instruções que Amélia estipulou que eu lesse apenas na presença de todos vós. Ela chamou-lhe o testamento da memória. Um silêncio instalou-se na sala. Ricardo endireitou-se, uma ruga de irritação a formar-se na sua testa. Beatriz inclinou-se para a frente, curiosa. Dr. Arnaldo quebrou o selo com um corta-papel de prata e desdobrou a folha. A caligrafia da sua avó, elegante e firme, cobria a página. Meus queridos filhos e meu neto, Tiago, leu Dr. Arnaldo. Se estão a ouvir isto, é porque a minha jornada física terminou. Mas uma vida não é medida apenas pelos anos que vivemos, mas pelo legado que deixamos. O meu legado material está neste testamento, mas o meu verdadeiro legado, a história da minha contribuição para a nossa família e para a empresa que o vosso pai e avô construiu, permaneceu nas sombras por demasiado tempo, não por malícia da parte dele, mas pelas convenções de uma época em que o lugar de uma mulher era atrás do seu marido e não ao seu lado nos negócios. Ricardo trocou um olhar desconfortável com Beatriz. A ideia da sua mãe, a rainha do lar, a ter qualquer tipo de contribuição para a Lins Valdemar, para além do apoio moral, era estranha. A carta continuava. Eu não peço reconhecimento por vaidade. Peço que a verdade seja conhecida, pois a verdade é o alicerce mais sólido de qualquer estrutura, seja uma empresa ou uma família. E para que essa verdade venha à luz, preparei um caminho. Não um caminho de conflito, mas de descoberta. Tiago, Dr. Arnaldo fez uma pausa,
e olhou diretamente para ele. A minha primeira instrução é para ti. A tua mente é curiosa e o teu coração é leal. Tu és o guardião desta jornada. Na minha secretária, na gaveta de baixo do lado direito, há um fundo falso. Encontrarás uma chave. Essa chave abre o cofre antigo que está no meu closet. Dentro do cofre, encontrarás um livro de capa de couro azul. Esse livro é o início. Leiam-no juntos. Depois de o lerem, saberão o que fazer a seguir. A sala ficou em silêncio por um longo momento após a leitura. Ricardo foi o primeiro a falar, a sua voz tingida de ceticismo. Mãe e os seus mistérios. Um livro? O que é que isto pode ser? Um diário sentimental? Beatriz, no entanto, parecia intrigada. Não sei, Ricardo. A mãe nunca foi sentimental. Ela era metódica. Se ela preparou tudo isto, deve haver uma razão. Tiago não disse nada. Ele sentia o peso do olhar do advogado sobre si e o peso da tarefa que a sua avó lhe confiara. O guardião desta jornada. A frase ecoava na sua cabeça. Naquela tarde, regressaram à casa dos avós. A atmosfera era diferente agora. Não era mais apenas um lugar de luto, mas um cenário de um mistério a ser desvendado. Sob o olhar cético do seu pai e o olhar expectante da sua tia, Tiago foi ao escritório de Amélia. A secretária de Jacarandá parecia mais imponente do que nunca. Ele ajoelhou-se e abriu a gaveta de baixo do lado direito. Estava cheia de artigos de papelaria antigos, canetas e selos. Ele passou os dedos pelo fundo, sentindo a madeira lisa. E então, encontrou-o. Uma pequena reentrância, quase imperceptível. Pressionou-a e uma secção do fundo da gaveta levantou-se silenciosamente, revelando um compartimento escondido. Lá dentro, envolta num pedaço de veludo, estava uma chave de ferro, pesada e ornamentada. O coração de Tiago batia mais depressa. Era real. Tudo aquilo era real. Subiram todos ao quarto principal. O closet de Amélia cheirava a cedro e lavanda. Num canto, por trás de caixas de chapéus, estava um pequeno cofre de ferro, do tipo que se usava no início do século XX. Parecia uma relíquia. Tiago inseriu a chave na fechadura. Com um clique metálico e sonoro, a porta abriu-se. Lá dentro, repousando sobre um forro de cetim vermelho desbotado, estava um único objeto. Um livro de contabilidade, encadernado em couro azul escuro, sem qualquer título na capa. Sentaram-se na sala de estar, o livro pousado na mesa de centro como se fosse um artefacto sagrado. Ricardo ainda parecia desconfiado, Beatriz estava nervosa, e Tiago sentia uma mistura de reverência e excitação. Ele abriu o livro na primeira página. A caligrafia de Amélia, precisa e clara, preenchia as linhas. Não era um diário, era um livro de contas. A primeira entrada datava de 1958, 2 anos antes da fundação oficial da Lins em Valdemar. A entrada dizia: venda da propriedade em Minas Gerais, herança do meu pai. Valor: 5.000 reais. Por baixo, outra entrada: venda das joias da minha mãe. Colar de esmeraldas, pulseira de diamantes. Valor: 2.300 reais. E a terceira: total do capital inicial: 7.300. Transferido para a conta conjunta com Heitor para o fundo de empreendimento. Ricardo olhou para a página incrédulo. Eu não sabia disto. O pai sempre disse que começou a empresa com um empréstimo do banco e com a poupança do seu trabalho. Folhearam as páginas seguintes. Era um registro meticuloso de cada despesa inicial da empresa. A compra do primeiro escritório, o salário dos 2 primeiros funcionários, o custo da maquinaria. Tudo pago a partir daquele capital inicial, o capital de Amélia. Mas não era só isso. Intercaladas com os números, havia notas, pequenos parágrafos na secção de observações. Ao lado de uma despesa para uma viagem de Heitor a São Paulo, Amélia escrevera: sugestão dada a H para focar no cliente X e não no X. O mercado do cliente X está saturado. O cliente X representa uma nova fronteira industrial. A longo prazo, será mais lucrativo. Meses depois, uma nota de acompanhamento. Contrato assinado com o cliente X. Decisão acertada. H, muito satisfeito com a sua intuição. Noutra página, detalhando a compra de um novo tipo de equipamento, a nota dizia: após leitura de 3 artigos técnicos internacionais, sugeria a H que comprássemos o modelo alemão em vez do americano.
Mais caro inicialmente, mas a eficiência e a durabilidade compensarão o investimento em menos de 5 anos. E novamente, uma nota posterior. Produção aumentou 15%. Custos de manutenção reduzidos. Valdemar ficou impressionado com a visão de futuro de H. Ricardo estava pálido. Ele pegou no livro, sentindo o peso do couro nas suas mãos. Ele não estava a ler um livro de contas. Ele estava a ler a história secreta da sua própria empresa. A história da sua mãe como a estratega silenciosa, a eminência parda por trás do trono. O seu avô, Heitor, não fora um gênio solitário. Ele fora o parceiro de uma mente mestra que operava a partir da sua sala de estar. A invisibilidade de Amélia não fora um acaso. Fora uma condição imposta pela época, que ela transformara numa vantagem estratégica. Ela não podia sentar-se na sala de reuniões. Então, transformou a sua casa no verdadeiro centro de comando. As flores que ela levava para a recepção, todas as sextas-feiras, ganharam de repente um novo significado. Não eram apenas um presente. Eram uma inspeção. Uma forma de manter o pulso da organização que ela ajudara a criar e a financiar, mas cujo nome ela não podia ostentar. Tiago olhou para o seu pai, que estava de cabeça baixa, a olhar para a caligrafia da mãe. A armadura de CEO de Ricardo estava a rachar, revelando o filho que acabara de descobrir que a história da sua vida e do legado da sua família era muito mais rica e complexa do que alguma vez imaginara. A jornada de descoberta de Amélia Lins tinha apenas começado. Durante dias, Ricardo, Beatriz e Tiago mergulharam na sua leitura, cada página uma nova camada de revelação. O que começou como um registro financeiro transformava-se, subtilmente, num manual de estratégia e numa crônica da alma da empresa. As anotações de Amélia eram a prova irrefutável de que ela não fora apenas a financiadora, mas também a bússola estratégica da Lins em Valdemar, nos seus anos mais formativos. A sua influência estava em todo o lado, escondida à vista de todos. Estava na decisão de diversificar para um novo setor nos anos 70, uma sugestão que ela documentara ter feito a Heitor durante um jantar, após ler uma análise de mercado numa revista de economia importada. Estava no plano de benefícios para os funcionários, incluindo um pequeno fundo de saúde, algo raro na época, que ela propusera para garantir a lealdade e o bem-estar da nossa base, que é o nosso maior ativo. Heitor implementara a ideia, recebendo elogios pela sua visão progressista. O livro era um testamento da sua genialidade silenciosa, uma obra-prima de influência indireta. Ricardo foi o mais afetado, o homem que construíra a sua identidade como herdeiro de um império criado por um único homem visionário, via agora as fundações desse mito desmoronarem-se. A sua admiração pelo pai não diminuiu, mas foi requalificada. Ele via agora Heitor não como um gênio solitário, mas como metade de uma parceria extraordinária. A sua dor pela perda da mãe era agora tingida de um novo tipo de arrependimento, o de nunca a ter conhecido verdadeiramente. Como é que eu não vi? Murmurava ele para si mesmo, tarde da noite, enquanto relia uma passagem em que Amélia descrevia como acalmara uma disputa entre Heitor e Valdemar, sugerindo uma solução de compromisso que salvara a parceria. Ela estava ali, o tempo todo. Beatriz, por outro lado, sentia uma onda de validação e raiva. Lembrou-se de inúmeras vezes em que, em criança, fora mandada para fora do escritório de casa porque o pai e a mãe estão a discutir negócios. Todos sempre assumiram que era Heitor a explicar as coisas a Amélia. Agora, ela percebia que muitas vezes devia ter sido o contrário. A sua raiva não era dirigida aos pais, mas ao sistema, à cultura que tornara o brilhantismo da sua mãe invisível, forçando-a a operar através do marido como um ventríloco. Foi Tiago, o guardião da jornada, que percebeu que o livro, por si só, não era suficiente. Era a palavra dela contra a história estabelecida. Valdemar e os membros mais antigos do conselho podiam facilmente descartá-lo como os delírios de uma viúva solitária que queria reescrever a história. Precisamos de mais, disse ele durante uma das suas sessões de leitura na sala de estar. O livro é o mapa, mas precisamos de testemunhas.
Precisamos de provar que estas sugestões não eram apenas pensamentos no papel, mas que foram comunicadas e que tiveram impacto. A sua mente, treinada em lógica e sistemas da sua formação em engenharia, procurava a corroboração. Foi então que ele se lembrou de Lúcia, a recepcionista. Ela não era uma testemunha dos primeiros dias, mas era uma testemunha do método de Amélia. Ela era a prova viva de que a avó continuara a sua vigilância até ao fim. Tiago decidiu que a sua primeira aliada fora da família imediata tinha de ser ela. Ele convidou-a para um café, longe dos olhares curiosos da empresa. Sentaram-se numa pequena cafetaria, o livro de couro azul pousado na mesa entre eles. Tiago explicou tudo o que tinham descoberto, mostrando-lhe as entradas, as anotações. Os olhos de Lúcia arregalaram-se à medida que a escala do segredo de Amélia se revelava. Ela não parecia chocada, mas sim compreendida. Como se as pequenas peças de observação que ela acumulara ao longo de 5 anos tivessem finalmente encontrado o seu lugar num quadro maior. Faz todo o sentido, disse ela, a voz quase um sussurro. As perguntas dela nunca eram casuais, eram precisas. Ela sabia exatamente que informação procurar. Lembro-me de uma vez, há uns 2 anos, a empresa estava a tentar fechar um contrato enorme no Chile. Havia problemas. A equipa de lá estava desmotivada. A sua avó chegou numa sexta-feira com um arranjo de orquídeas raras, chilenas, e disse-me: orquídeas são como projetos, Lúcia. Precisam do ambiente certo para florescer. Talvez a nossa equipa lá no Chile precise de um pouco mais de sol, não acha? Na segunda-feira seguinte, o seu pai, Dr. Ricardo, anunciou que ia enviar 2 diretores seniores para dar apoio local e autorizou um bônus de incentivo. O contrato foi fechado 1 mês depois. Tiago olhou para ela maravilhado. A sua avó comunicava em metáforas, em parábolas florais. Era a sua linguagem de mente mestra. Lúcia, eu preciso da tua ajuda, disse Tiago. A sua voz séria. Tu conheces as pessoas na empresa, as que estão lá há muito tempo, as secretárias, os assistentes, as pessoas que, como a minha avó, veem e ouvem tudo, mas raramente são notadas. Elas podem ter memórias, anedotas, que corroboram o que está neste livro. Lúcia endireitou-se, uma nova determinação no seu olhar. A sua lealdade a Amélia, a mulher que lhe mostrara bondade e respeito, transcendia o seu papel de funcionária. Dona Amélia foi a primeira pessoa na gerência que aprendeu o meu apelido e me perguntou sobre a minha família, disse ela com simplicidade. Eu ajudo. A senhora Esther, do Departamento de Contabilidade, está lá desde os anos 80. E o senhor Afonso, da manutenção, ele está lá desde o início. Começou como paquete. Ele adorava a sua avó. A aliança começava a formar-se. Tiago, o estratega herdeiro. Beatriz, a guardiã emocional da memória. E agora Lúcia, a agente de campo. A ligação com a memória viva da organização. Eles decidiram que a sua próxima jogada seria abordar Beatriz. Precisavam de a ter totalmente do seu lado, antes de confrontarem a estrutura de poder da empresa, personificada por Valdemar, e, potencialmente, pelo próprio Ricardo, que ainda oscilava entre a revelação e décadas de crença estabelecida. Convidaram Beatriz para jantar na casa antiga. Desta vez, não foi apenas Tiago a falar. Lúcia estava presente. Com uma calma e clareza surpreendentes, Lúcia partilhou as suas histórias. Falou das perguntas súbitas de Amélia, das suas metáforas florais, da sua incrível capacidade de sentir o pulso da empresa a partir do átrio da recepção. Ela pintou um retrato de Amélia não como uma figura histórica distante, mas como uma força ativa e presente até as suas últimas semanas. Para Beatriz, ouvir Lúcia foi o ponto de viragem. As histórias da recepcionista preencheram as lacunas entre as entradas do livro de contas e as suas próprias memórias de infância. A sua mãe não era apenas a estratega dos anos 60. Ela nunca parara de o ser. A sua invisibilidade fora o seu disfarce permanente. As lágrimas que Beatriz derramou naquela noite não eram de tristeza, mas de uma profunda e avassaladora admiração. Ela era uma gigante, sussurrou ela, a segurar a mão de Lúcia em agradecimento. E nós nunca soubemos, naquele momento, a mente mestra de Amélia Lins foi ressuscitada. A sua aliança póstuma estava formada. O neto curioso, a filha redescoberta e a recepcionista leal. O seu propósito era claro: não reescrever a história por vingança ou ganância, mas restaurar a verdade. Tinham o mapa, o livro, tinham as testemunhas, as memórias de Lúcia e de outros que ela ajudaria a encontrar, e tinham a motivação. O próximo passo seria enfrentar as forças que, consciente ou inconscientemente,
tinham ajudado a manter Amélia nas sombras durante tanto tempo, e o maior obstáculo seria, ironicamente, o homem que agora se sentava na cadeira do presidente, o seu próprio filho, Ricardo. Eles precisavam de o converter, não de o derrotar. E isso exigiria uma estratégia digna da própria Amélia. A notícia de que os filhos de Amélia estavam a remexer no passado viajou rapidamente pelos corredores da Lins em Valdemar. A informação, como a água, encontra sempre uma fenda por onde passar. Chegou aos ouvidos de Valdemar através da sua secretária de longa data, que a ouviu de alguém da contabilidade, que falara com Lúcia. Valdemar, um homem habituado a ter o controle total da narrativa da empresa, sentiu um incômodo imediato. Inicialmente, descartou-o. Luto, disse ele a Ricardo durante uma das suas reuniões matinais. As pessoas ficam sentimentais. A tua mãe era uma mulher maravilhosa, mas o seu lugar era em casa. Deixa-os encontrar algum conforto nos seus diários. Mas Ricardo, que agora carregava o peso do livro de couro azul na sua pasta todos os dias, não respondeu com a concordância habitual. Ele apenas deu um aceno vago, os seus olhos distantes. Esta falta de confirmação alertou Valdemar. Ele conhecia Ricardo desde que era criança. Sabia que a sua lealdade à memória do pai era quase religiosa. Se Ricardo hesitava, algo mais sério estava a acontecer. Valdemar decidira agir de forma proativa. Ele via-se como o guardião do legado de Heitor e, por extensão, do seu próprio. A história da Lins em Valdemar era a de 2 jovens pioneiros, 2 irmãos de armas que construíram um império a partir do nada. Era uma história simples, poderosa e, mais importante, era a sua história. A introdução de uma terceira figura, especialmente a de Amélia, complicava e diminuía tudo. Não por malícia para com Amélia. Ele sempre a respeitara como uma grande senhora, mas por uma questão de ordem e legado. Para ele, a contribuição dela fora a de uma esposa dedicada. Criar um lar estável que permitiu a Heitor focar-se no trabalho. Ponto final. Qualquer outra sugestão era, na sua opinião, uma fantasia revisionista. Ele começou a sua contraofensiva de forma sutil, como sempre fizera. Convocou uma reunião com Ricardo sob o pretexto de discutir a estratégia do próximo trimestre. No seu escritório imponente, com vista para a cidade, ele falou longamente sobre Heitor. Relembrou histórias dos primeiros tempos, anedotas de noites passadas a trabalhar, de decisões arriscadas que se revelaram geniais. Em cada história, os protagonistas eram sempre os mesmos, ele e Heitor, Heitor e ele, uma irmandade forjada no fogo do empreendedorismo. O teu pai era um visionário, Ricardo, disse Valdemar, pousando uma mão paternalista no ombro de Ricardo. Ele tinha um instinto que eu nunca vi em mais ninguém. Às vezes, as ideias surgiam-lhe do nada, como um relâmpago, uma clareza absoluta. Era uma tentativa clara de reforçar a narrativa oficial, de vacinar Ricardo contra as fantasias que Beatriz e Tiago poderiam estar a alimentar. Eu sei que estes tempos são difíceis, continuou ele, a sua voz a assumir um tom mais sério. E sei que a Beatriz e o jovem Tiago estão apegados à memória da tua mãe. É natural, mas temos de ter cuidado para não deixar que o sentimento reescreva os factos. A história desta empresa é um pilar. Se o abalarmos, abalamos tudo. Ricardo ouvia em silêncio. A versão de Valdemar era a canção que ele ouvira toda a sua vida. Era confortável, familiar, mas agora soava-lhe a oca. As ideias que surgiam do nada, que Valdemar descrevia. Ricardo lembrava-se agora das datas no livro de Amélia. O relâmpago de inspiração de Heitor muitas vezes coincidia com uma sugestão anotada por Amélia dias antes. Eu compreendo a tua preocupação, Valdemar, respondeu Ricardo, a sua voz cuidadosamente neutra. A estabilidade da empresa é a minha prioridade. Mas a sua falta de entusiasmo era evidente. Valdemar não ficou satisfeito. Ele sentiu a resistência. Decidiu então atacar o problema pela raiz. Ele abordou Tiago diretamente, encontrando-o perto da máquina de café. O seu tom era o de um tio sábio a dar um conselho a um sobrinho ingênuo. Tiago, ouvi dizer que andas interessado na história da empresa. É louvável, mas deixa-me dar-te um conselho. O passado é um lugar traiçoeiro. A memória prega-nos partidas, especialmente quando estamos de luto. A tua avó era uma alma bondosa. Vamos honrá-la lembrando-nos dela como ela era, a rocha da família, e não tentando transformá-la em algo que ela não era. Tiago olhou para Valdemar, a sua expressão calma a desmentir a tempestade de pensamentos na sua cabeça. Ele pensou nos livros de estratégia da avó, no conceito de converter um adversário. Não adiantava confrontar Valdemar com o livro. Ele negaria tudo. Tiago precisava de usar a própria tática de Amélia.
A pergunta subtil. Tem razão, tio Valdemar. A memória é traiçoeira. Por exemplo, eu estava a tentar lembrar-me. O avô alguma vez contou como teve a ideia de investir no setor dos polímeros nos anos 70. Foi uma jogada de gênio, contra a maré. Toda a gente investia em aço na altura. A pergunta apanhou Valdemar de surpresa. Ele franziu a testa, tentando recordar-se. Bem, foi o Heitor. Ele teve uma intuição. Leu qualquer coisa, creio. Chegou um dia ao escritório e disse: Valdemar, o futuro é o plástico. Foi assim. Um rasgo de gênio. A hesitação de Valdemar foi mínima, mas Tiago notou-a. No livro de Amélia, a entrada correspondente era detalhada. Longa discussão com H, após a leitura de 2 estudos alemães sobre a revolução dos polímeros. Inicialmente cético, H concordou em fazer um investimento exploratório. Preparei um resumo de 5 páginas dos estudos para ele apresentar a V, como sendo uma ideia sua, para evitar atritos. Tiago sorriu interiormente. A contraofensiva de Valdemar estava, sem ele saber, a dar-lhes mais munições. A sua incapacidade de fornecer detalhes concretos sobre os rasgos de gênio de Heitor contrastava brutalmente com os registros meticulosos de Amélia. Enquanto Valdemar tentava reforçar as paredes da sua fortaleza narrativa, Tiago, Beatriz e Lúcia continuavam o seu trabalho nos bastidores. Lúcia, com a sua discrição e a confiança que inspirava, conseguiu conversar com a senhora Esther, da contabilidade. Esther, uma mulher prestes a reformar-se, lembrava-se perfeitamente de Amélia. Dona Amélia? Disse Esther, com um sorriso nostálgico. Oh, ela era mais esperta do que todos eles juntos. Lembro-me uma vez, nos anos 80, houve uma crise de liquidez. As coisas estavam feias. O Dr. Heitor e o Dr. Valdemar andavam de um lado para o outro, de cara amarrada. Na sexta-feira, a Dona Amélia apareceu com as suas flores. Passou por aqui e disse-me: Esther, querida, quando as raízes estão secas, por vezes temos de podar alguns ramos velhos para salvar a árvore, não é verdade? Eu não percebi na altura, mas na semana seguinte, o Dr. Heitor anunciou um plano de reestruturação, vendendo 2 divisões menos lucrativas que estavam a drenar os recursos. Salvou a empresa. Podar alguns ramos velhos. Foi exatamente o que ele fez. E eu sei que a ideia veio dela. Lúcia gravou mentalmente cada palavra. Estas histórias eram ouro. Eram as texturas humanas que davam vida aos números e às notas do livro de Amélia. A estratégia da mente mestra póstuma estava a funcionar. Enquanto Valdemar se concentrava em discursos e em manobras de poder no topo, eles estavam a construir a sua base de evidências a partir das raízes da organização, junto das pessoas que, tal como Amélia, eram os alicerces invisíveis. O conflito estava a desenhar-se, não como uma batalha campal, mas como um cerco. Valdemar estava no seu castelo, a polir a coroa do legado de Heitor, sem perceber que as fundações estavam a ser silenciosamente redefinidas pela verdade que ele tentava negar. A próxima fase seria apresentar estas provas a Ricardo, forçando-o a sair de cima do muro e a escolher um lado, o mito confortável ou a verdade complexa. Valdemar tinha estado particularmente insistente nesse dia, a pressioná-lo para emitir uma declaração interna que reafirmasse a história dos fundadores para acalmar os rumores. Ricardo sentia-se encurralado entre a lealdade ao homem que fora o braço direito do seu pai e as sementes de dúvida que o livro de Amélia plantara na sua alma. Frustrado, ele afastou os relatórios e abriu a sua pasta, retirando o livro de couro azul. Folheou-o quase mecanicamente, a sua mente um turbilhão. Foi então que o seu olhar caiu sobre uma secção que ele lera antes, mas que agora, sob o peso da pressão de Valdemar, adquiriu um novo significado. Era do início dos anos 90, uma época em que a empresa enfrentou a sua primeira grande tentativa de aquisição hostil por um conglomerado maior. A anotação de Amélia era mais longa e mais pessoal do que as outras. H está desesperado. Valdemar aconselha a vender. Diz que a luta está perdida, que é melhor sairmos com um bom lucro do que sermos esmagados. H está inclinado a concordar. Sinto o cheiro da derrota na casa. Esta noite, sentei-me com ele no escritório. Não falei de números nem de estratégia. Falei-lhe do seu sonho. Lembrei-lhe do dia em que ele me disse, antes mesmo de começarmos, que queria construir algo que durasse mais do que ele, algo para os nossos filhos. Lembrei-lhe da sua coragem. Depois, e só depois,
Mostrei-lhe a minha análise. Passei as últimas 2 semanas a estudar o nosso adversário. Encontrei uma fraqueza na sua estrutura de dívida. Eles são um gigante com pés de barro. Delineei uma estratégia defensiva de 3 pontos. Uma campanha de relações públicas focada na nossa identidade como empresa familiar. Uma reestruturação de ações para tornar a aquisição mais cara. E o mais importante, uma linha de crédito de emergência que eu já tinha negociado discretamente com o Dr. Arnaldo, usando os meus próprios investimentos como garantia colateral, caso fosse necessário. Apresentei-lhe o plano. Ele olhou para os papéis, olhou para mim e, pela primeira vez em semanas, vi a chama de volta nos seus olhos. Amélia, disse ele, tu és a minha fortaleza. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele lembrava-se daquela época. Tinha pouco mais de 20 anos e lembrava-se da tensão em casa, do ar pesado. E lembrava-se da celebração, meses mais tarde, quando a notícia veio de que a tentativa de aquisição falhara. O seu pai fora aclamado como um herói, um David que derrotara Golias. Valdemar, que aconselhara a rendição, aplaudiu mais alto que todos. Ninguém, nunca, mencionou o papel de Amélia. Ninguém sabia da análise noturna, da garantia colateral secreta, do discurso que reacendera a chama. Ela fora a fortaleza, e a fortaleza permanecera invisível. Naquele momento, a hesitação de Ricardo transformou-se em certeza. A sua lealdade não era a um mito, mas a verdade. E a verdade era que a sua mãe fora tão fundadora daquela empresa quanto o seu pai. Negar isso não era honrar Heitor, era desonrar a parceria que o tornara grande. No dia seguinte, a sua postura mudou. Ele convocou uma reunião privada com Tiago e Beatriz. Mostrem-me tudo o que tem, disse ele, a sua voz firme. Cada história, cada testemunha, tudo. Durante as 2 semanas seguintes, a mente mestra de Amélia entrou em plena ação através dos seus herdeiros. Tiago apresentou as suas descobertas, incluindo as conversas com Lúcia e as suas próprias interações com Valdemar, que revelavam as lacunas na narrativa oficial. Beatriz, com a sua inteligência emocional, contactou o Dr. Arnaldo. O velho advogado, ao saber que Ricardo estava finalmente a bordo, sentiu-se liberto da sua promessa de discrição total a Amélia. Ele revelou a peça final do puzzle que Amélia passara anos a construir. O seu arquivo da memória. Acontece que, na última década da sua vida, Amélia fizera mais do que apenas levar flores e ler livros de estratégia. Com uma paciência de monge, ela localizara e visitara vários dos primeiros funcionários da Lins em Valdemar, agora reformados e espalhados pelo país. Ela não lhes pediu para assinarem nada que pudesse parecer uma manobra legal. Ela simplesmente conversou com eles, partilhou um café, ouviu as suas histórias e reavivou as suas memórias. Após cada visita, ela escrevia um memorando detalhado do que fora discutido e pedia ao Dr. Arnaldo que o autenticasse e guardasse. Dr. Arnaldo abriu um cofre no seu escritório e retirou uma pasta grossa. A vossa mãe chamava isto a sua apólice de seguro para a verdade, disse ele, entregando a pasta a Ricardo. A pasta continha dezenas de declarações juradas e memorandos. Havia um do primeiro engenheiro-chefe, a lembrar-se de como uma sugestão de Amélia, transmitida por Heitor, resolvera um problema de produção que ameaçava o primeiro grande contrato da empresa. Havia uma da primeira secretária de Heitor, a contar como Amélia lhe ligava discretamente para saber o estado de espírito do escritório antes de reuniões importantes. Havia até uma declaração do motorista de Heitor, que se lembrava de ouvir Amélia, no banco de trás do carro, a fazer um briefing ao marido sobre os pontos fortes e fracos de um cliente que iam encontrar. Era avassalador, era irrefutável. Amélia não deixara nada ao acaso. Ela aplicara os princípios de Napoleon Hill, com uma disciplina implacável, um propósito definido, a restauração da verdade, um plano organizado, o livro e o arquivo, e uma mente mestra que ela própria cultivara e que agora passava para a geração seguinte. Ela sabia que a verdade, por si só, podia ser frágil. Por isso, construíra ali uma fortaleza de provas. Armados com o livro, as testemunhas vivas encontradas por Lúcia e o arquivo da memória de Dr. Arnaldo, Ricardo sentiu que estava pronto. A conversão estava completa. Agora, era a altura da confrontação. Ele não queria uma guerra, mas queria justiça para a memória da sua mãe. A sua estratégia, no entanto, seria diferente da de Valdemar. Ele não usaria a força ou a autoridade. Usaria a verdade, apresentada de forma calma e metódica.
Ele convocaria uma reunião. Não uma reunião de conselho formal, mas um encontro mais íntimo. Ele, Beatriz, Tiago e Valdemar. Seria no lugar onde tudo começara e onde tudo terminaria. O velho escritório de Heitor, na casa da família. Um território neutro, mas carregado de simbolismo. A fortaleza de Amélia estava prestes a abrir os seus portões. Ele olhou para os rostos de Ricardo, Beatriz e Tiago, e a sua postura tornou-se defensiva. Ele não era um homem habituado a ser posto em xeque, especialmente pela família do seu falecido sócio. Ricardo, sentado atrás da secretária maciça do pai, não como um rei no seu trono, mas como um moderador, quebrou o silêncio. A sua voz era calma, desprovida de acusação. Valdemar, obrigado por teres vindo. Chamei-te aqui porque descobrimos algumas coisas sobre a história da nossa empresa. Coisas que envolvem a minha mãe, e sinto que, por respeito à tua parceria com o meu pai, deves ser o primeiro a saber. Ele fez um gesto para Tiago. Com uma solenidade quase cerimonial, Tiago colocou o livro de couro azul na secretária, abrindo-o numa das primeiras páginas, que detalhava o financiamento inicial de Amélia. A mãe financiou o arranque da empresa, Valdemar, disse Ricardo. Simplesmente, a venda da sua herança, das suas joias, foi o capital dela que nos deu o começo. Valdemar olhou para o livro, os seus olhos a estreitarem-se. Ele forçou uma gargalhada, mas o som saiu tenso. Heitor mencionou que a Amélia o ajudou um pouco no início. Uma contribuição de esposa. Isso é normal, é louvável, mas... Não foi uma contribuição, Valdemar. Foi o investimento fundador, interrompeu Beatriz, a sua voz a tremer ligeiramente, mas firme. Sem o dinheiro dela, não haveria Lins em Valdemar. Valdemar abanou a cabeça, um sorriso condescendente a formar-se nos seus lábios. Crianças, crianças, vocês estão a ser sentimentais. A vossa mãe era uma mulher maravilhosa, mas ela não entendia de negócios. Heitor era o cérebro. Ele pegou nesse empréstimo e transformou-o num império. O mérito é dele. Foi então que Ricardo abriu a pasta que Dr. Arnaldo lidera. Ele não levantou a voz. Ele não argumentou. Ele simplesmente começou a ler. Leu a anotação de Amélia sobre a crise de liquidez nos anos 80, a sua metáfora sobre podar os ramos velhos. Depois, leu a declaração jurada da Sra. Esther, da contabilidade, que confirmava ter ouvido a metáfora dias antes de Heitor anunciar o plano de reestruturação. Leu a análise de Amélia sobre a revolução dos polímeros e a hesitação de Valdemar em recordar-se de como a ideia surgira. Leu a entrada detalhada sobre a tentativa de aquisição hostil, a estratégia defensiva delineada por Amélia, o seu papel em reacender a coragem de Heitor. E como golpe de misericórdia, leu a parte em que Amélia escrevia que Valdemar aconselhara a vender, a render-se. O rosto de Valdemar passou por uma série de transformações. A condescendência deu lugar à surpresa, depois ao choque, e finalmente a uma fúria impotente. A sua narrativa, cuidadosamente construída ao longo de décadas, estava a ser desmantelada, peça por peça, com provas documentais e testemunhais. Isto é um absurdo, explodiu ele, levantando-se. São as fantasias de uma mulher idosa e testemunhos de funcionários subalternos. Heitor nunca me disse nada disto. Claro que não, disse Tiago, falando pela primeira vez. A sua calma era o contraponto perfeito à fúria de Valdemar. A avó sabia que o orgulho masculino era um obstáculo. Ela escreve aqui, ele apontou para uma passagem no livro, que a melhor forma de influenciar era fazer o seu parceiro acreditar que a ideia era dele. Ela não queria o crédito, ela queria o resultado. Ela estava a jogar xadrez, enquanto todos os outros jogavam damas. A analogia atingiu Valdemar como um soco. Ele olhou para Ricardo procurando um aliado, um vestígio do homem que ele pensava poder controlar. Mas o Ricardo que o encarava era diferente. Valdemar, eu amava o meu pai, disse Ricardo, a sua voz cheia de uma emoção contida. E é precisamente porque o amo que preciso de honrar a verdade completa da sua vida. Ele não era um gênio solitário. Ele era metade de uma parceria brilhante. A minha mãe era a sua estratega secreta, a sua fortaleza. Ignorar isso é diminuir não só o legado dela, mas também o dele, ao pintá-lo como um homem que precisava de todo o crédito só para si. A luta esvaiu-se de Valdemar. Ele afundou-se na cadeira, um homem subitamente mais velho,
mais pequeno. A fortaleza da sua memória tinha sido violada, não por canhões, mas pela luz incisiva da verdade. Ele não era o vilão de uma peça de teatro. Ele era simplesmente um homem da sua época, que se agarrara a uma versão da história que lhe era conveniente e que reforçava o seu próprio papel. Ele acreditara na sua própria propaganda por tanto tempo que se tornara a sua realidade. O silêncio que se seguiu não foi de vitória, mas de reajuste. A sala parecia estar a recalibrar o seu próprio passado. Beatriz, vendo a derrota no rosto de Valdemar, sentiu uma pontada de compaixão. A missão da sua mãe nunca fora sobre humilhar, mas sobre restaurar. Ninguém está a tentar apagar o teu papel ou o do pai, Valdemar, disse ela, a sua voz suave. Estamos apenas a tentar acrescentar o nome da mãe ao cabeçalho. Ricardo fechou o livro e a pasta. A confrontação terminara. Na próxima semana, vou convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, anunciou ele. O seu tom agora o de um CEO com um propósito claro. Vou propor uma moção para reconhecer póstumamente Amélia Bastos Lins como cofundadora da Lins Valdemar. Vou apresentar todas estas provas. A história será corrigida, Valdemar, com ou sem o teu apoio. Mas eu espero, sinceramente, tê-lo. Ricardo levantou-se, sinalizando o fim da reunião. Ele não esperava uma resposta de Valdemar. O objetivo não era uma confissão, mas a apresentação dos factos. Ao saírem do escritório, deixando Valdemar sozinho com os fantasmas da sala, Tiago sentiu o ciclo a fechar-se. A estratégia de Amélia fora executada na perfeição. Ela não deixara um plano de batalha, mas um plano de iluminação. Ela sabia que a verdade, quando apresentada de forma completa e irrefutável, tem a sua própria força gravitacional. A família estava unida. O caminho estava livre. O próximo passo seria levar a verdade daquela sala privada para o palco público da empresa que ela ajudara a construir em silêncio. Os 8 membros do conselho, homens e mulheres de meia idade, habituados a discutir lucros e perdas, estavam visivelmente curiosos. A convocatória para uma reunião extraordinária por Ricardo, com um único ponto na agenda, uma revisão da história fundacional da empresa, era, no mínimo, invulgar. Ricardo sentou-se na cabeceira da mesa, o seu lugar de direito como CEO. À sua direita, Beatriz, à sua esquerda, Tiago. Em frente, no seu lugar habitual, estava Valdemar. O seu rosto era uma máscara inescrutável. Ele não dissera uma palavra a ninguém desde a reunião no escritório de Heitor. A sua presença era a de um vulcão adormecido. Ninguém sabia se permaneceria inativo ou se entraria em erupção. Ricardo começou com a calma e autoridade que o caracterizavam. Não havia drama na sua voz, apenas factos. Bom dia a todos. Agradeço a vossa presença. Convoquei esta reunião para corrigir um erro histórico fundamental na narrativa da nossa empresa. Um erro que eu próprio até recentemente desconhecia. Ele fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar. Todos nós conhecemos a história de Heitor Lins e Valdemar Costa como os 2 pais fundadores desta organização. Hoje, estou aqui para vos apresentar provas irrefutáveis de que houve um terceiro fundador. Um fundador silencioso, cujo capital, intelecto e estratégia foram tão cruciais, se não mais, do que os de qualquer outra pessoa. Esse fundador foi a minha mãe, Amélia Bastos Lins. Um murmúrio percorreu a sala. Os membros do conselho trocaram olhares de incredulidade. Olharam para Valdemar, à espera de uma reação, mas ele permaneceu imóvel, os seus olhos fixos em Ricardo. O que se seguiu não foi um apelo emocional, mas uma apresentação de negócios. Tiago, usando um projetor, exibiu digitalizações do livro de couro azul, as entradas do capital inicial, os registros das despesas, página após página de provas financeiras. Depois, as anotações estratégicas. Cada uma foi apresentada como um case study. Caso 1, a entrada no mercado de polímeros. A narrativa oficial atribui-a a um rasgo de gênio de Heitor Lins. A documentação que temos, disse Tiago, a sua voz clara e precisa, mostra uma análise detalhada de estudos de mercado internacionais, compilada e sugerida por Amélia Lins, 2 semanas antes da genial decisão ser tomada. Caso 2. A crise de liquidez de 1983. A narrativa oficial elogia o plano de reestruturação corajoso de Heitor Lins. As provas documentais e testemunhais mostram que o conceito central do plano, podar os ramos velhos, foi sugerido por Amélia Lins. Caso 3. A tentativa de aquisição hostil de 1991. A narrativa oficial celebra a defesa heróica, liderada por Heitor Lins. As provas que temos, e aqui a voz de Tiago tornou-se mais forte, mostram um plano de defesa completo, incluindo análise da concorrência, estratégia de relações públicas e apoio financeiro de emergência,
Tudo desenvolvido e garantido por Amélia Lins, numa altura em que outros conselheiros, incluindo o Sr. Valdemar, recomendavam a venda da empresa. A menção direta a Valdemar fez com que todos os olhares se virassem para ele. Ele não se moveu. A sua face era de pedra. Ricardo retomou a palavra. Isto não é uma tentativa de diminuir o enorme contributo do meu pai ou de Valdemar. É uma tentativa de completar o quadro. Durante décadas, operamos sob a suposição de que a genialidade que construiu esta empresa emanava apenas desta sala de reuniões. A verdade é que o verdadeiro centro estratégico da Lins em Valdemar, durante muitos anos, foi a sala de estar da minha mãe. Ele então partilhou as histórias do arquivo da memória, as declarações dos primeiros funcionários, a forma como Amélia usava as suas visitas semanais com as flores como uma oportunidade para sentir o pulso da organização. A imagem que emergiu foi a de uma estratega brilhante, uma mente mestra que, limitada pelas convenções sociais da sua época, encontrou uma forma extraordinária de exercer a sua influência. Quando Ricardo terminou, um silêncio profundo encheu a sala. Os membros do conselho estavam atônitos. As provas eram demasiado detalhadas, demasiado consistentes, para serem ignoradas. Uma das conselheiras, uma mulher chamada Marta, que se juntara à empresa há 10 anos, foi a primeira a falar. Ricardo, isto é avassalador. Se isto é verdade, e as provas parecem conclusivas, então cometemos uma injustiça histórica. Todos os olhos voltaram-se novamente para Valdemar. A sua opinião era o último grande obstáculo. Ele limpou a garganta. O som pareceu anormalmente alto na sala silenciosa. Ele levantou-se lentamente. Heitor era meu amigo, meu irmão, começou ele, a sua voz rouca. Ele nunca me mentiu, mas talvez ele não me tenha contado a história toda. Ele olhou para Ricardo, depois para Beatriz. Heitor carregava o peso do mundo nos ombros, ou assim eu pensava. Talvez Amélia estivesse a ajudá-lo a carregar esse peso o tempo todo, e o meu próprio orgulho não me deixou ver. Foi uma confissão, uma rendição, não entusiástica, mas uma rendição mesmo assim. Ele virou-se para o conselho. A história que Ricardo contou é consistente com a mulher que eu conhecia. A sua inteligência silenciosa, a sua força. Eu apoiarei a moção. Foi o momento decisivo. Com a aquiescência de Valdemar, qualquer oposição desmoronou-se. Ricardo apresentou a moção formal. Proponho que o Conselho reconheça póstumamente Amélia Bastos Lins como cofundadora da Lins e Valdemar e que todas as histórias oficiais da empresa sejam alteradas para refletir a sua contribuição fundamental. A votação foi uma formalidade. Foi unânime. Na semana seguinte, uma circular interna foi enviada a todos os funcionários. Contava a história de Amélia. Não a história de uma esposa que apoiava o marido, mas a de uma parceira estratégica que financiou, orientou e salvou a empresa em momentos cruciais. A reação foi de espanto e admiração. A história deu um novo sentido de orgulho à organização, especialmente entre as funcionárias. Amélia tornou-se uma lenda póstuma. A mudança mais visível, no entanto, aconteceu no átrio. A secretária da recepção, onde Lúcia trabalhava, recebeu uma pequena e elegante placa de bronze. Não era grande nem ostensiva, mas estava colocada ao lado do vaso de flores frescas, que continuava a ser entregue todas as sextas-feiras, agora pago por um fundo especial criado pela empresa. A placa dizia: o Arranjo Memorial Amélia Lins, em honra da nossa cofundadora, estratega e inspiração. As suas flores semanais, durante 42 anos, não eram apenas um presente, mas um lembrete de que os alicerces mais fortes são muitas vezes invisíveis. O nome dela estava finalmente ali, gravado em metal, no coração da empresa que ela ajudara a criar. O propósito definido de Amélia, mantido com uma persistência sobre-humana, fora finalmente cumprido. A sua vitória não foi ruidosa, mas, tal como a sua vida, foi profunda e duradoura. A Lins & Valdemar, agora oficialmente reconhecida como tendo sido fundada por Heitor, Valdemar e Amélia, não mudou da noite para o dia, mas algo fundamental no seu espírito se alterou. A história de Amélia tornou-se parte da cultura da empresa. Era contada a novos contratados. Era mencionada em reuniões. A ideia de que as melhores ideias podem vir de qualquer lugar, que a influência não depende de um título, mas de sabedoria e observação, começou a permear a organização. Amélia, na morte, tornou-se a mentora que nunca pudera ser em vida. Tiago encontrou um novo propósito.
Inspirado pela genialidade estratégica da sua avó, ele propôs a criação de um novo departamento na empresa. Estratégia e inovação a longo prazo, uma espécie de think tank interno dedicado a olhar para além do próximo trimestre para as tendências que moldariam o futuro. Ricardo, vendo o reflexo da sua mãe no seu filho, aprovou a ideia sem hesitação. Tiago não queria um cargo de chefia. Ele queria o espaço para fazer o que a sua avó fizera tão bem: ler, analisar, conectar os pontos que mais ninguém via e fornecer as sugestões que impulsionariam a empresa para a frente. Ele estava a continuar o seu trabalho. Beatriz também encontrou um novo caminho. Movida pela história da sua mãe, uma mulher brilhante cujos talentos foram suprimidos pelas normas sociais, ela usou a sua parte da herança para criar a Fundação Amélia Lins. A fundação tinha um objetivo claro: fornecer capital semente e mentoria a mulheres empreendedoras, mulheres com ideias brilhantes que, como Amélia, poderiam não ter acesso aos canais tradicionais de poder e financiamento. Tornou-se o trabalho da sua vida, uma forma de transformar a frustração que sentira pela invisibilidade da sua mãe numa força positiva para as gerações futuras. A família, antes fragmentada pelas suas percepções incompletas uns dos outros, estava agora mais unida do que nunca. O processo de descoberta da verdade sobre Amélia forçara-os a redescobrirem-se a si mesmos e uns aos outros. Ricardo tornou-se um líder mais humilde e mais sábio, mais aberto a ouvir as vozes silenciosas na sua organização. A relação com a sua irmã e o seu filho aprofundou-se, baseada num novo respeito mútuo. Numa sexta-feira de sol, quase 2 anos após o funeral de Amélia, Tiago desceu ao átrio da empresa. Como fazia muitas vezes, ele parou em frente à secretária da recepção. Lúcia, agora chefe do serviço de atendimento ao cliente, estava lá, a treinar uma nova recepcionista. Ela sorriu ao ver Tiago. O arranjo do dia era de frésias, o seu perfume a encher o ar. O olhar de Tiago pousou na placa de bronze, já familiar, mas ainda poderosa. Depois, olhou para o vaso de flores. Eram mais do que apenas decoração. Eram um símbolo de persistência, de propósito definido. Eram a materialização de uma das frases que ele encontrara sublinhada no livro de Napoleon Hill da sua avó, uma frase que se tornara o seu próprio mantra. A vitória pertence ao mais perseverante. A sua avó perseverara durante 42 anos. A sua vitória não fora ser reconhecida em vida. A sua vitória fora construir algo que durasse, uma empresa, uma família unida, um legado de verdade. Ela não queria que o seu nome fosse chamado em voz alta por vaidade. Ela queria que ele fosse chamado para que a sua história pudesse ser contada, para que as lições da sua vida pudessem inspirar outros. Tiago pensou nela, não com a tristeza do luto, mas com a admiração profunda por um mestre de xadrez que completara um jogo que se estendera por toda a sua vida. O seu último movimento não fora a sua morte, mas o testamento que deixara para trás. A primeira peça de dominó que pusera tudo em movimento. Ele tinha sido o guardião da sua jornada, mas agora compreendia que todos eles, ele, a sua tia, o seu pai, até mesmo Lúcia, eram parte da sua mente mestra póstuma, a sua aliança silenciosa. A nova recepcionista, ao ver Tiago a olhar para a placa, perguntou a Lúcia em voz baixa: "Quem foi Amélia Lins?" Lúcia sorriu, um sorriso genuíno e orgulhoso. "Amélia Lins", disse ela, a sua voz clara e cheia de respeito. "Foi a mulher que nos ensinou a olhar para o que está por baixo da superfície. Ela foi os nossos alicerces. E estas flores são a nossa memória." Tiago afastou-se, sentindo uma paz profunda. O nome de Amélia não era mais um som estranho naquele átrio. Era a base sobre a qual o futuro estava a ser construído. O seu silêncio dera lugar a um legado que agora falava em voz alta, todos os dias, através das vidas que ela tocara e da verdade que ela, com tanta paciência e brilhantismo, trouxera finalmente à luz. Se a jornada de Amélia Lins e a sua estratégia silenciosa o inspiraram, por favor, deixe o seu like e partilhe nos comentários o que mais o tocou nesta história de perseverança e legado. A sua interação ajuda-nos a trazer mais narrativas como esta.